Depois de uma longa espera, finalmente o mangá que eu queria mostrar pra vocês, finalmente chegou. Fala galera do Império Shonen, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Caio, o apresentador principal aqui do canal. E finalmente, como eu disse na intro, depois de muito tempo, e eu acho que tem o quê? Na verdade já tem mais de 3 meses que eu tava querendo esse mangá. Aí tive a oportunidade da Black Friday, adquiri logo, e aqui está ele. O volume 1 e o volume 2 de um mangá de uma obra bastante interessante. Uma obra que com certeza vocês já viram fotos do anime, mas sem muita enrolação, né? Diferente dos outros vídeos. Quero ir direto pro unboxing. E como vocês podem ver, os dois mangás, os dois volumes no caso, vieram da Amazon. Acho que ao todo eles custaram acho que uns R$40. É que o primeiro volume varia 30 e o outro valeu R$12. Aí eu chuto uns R$40 aproximado, né? Vamos parar de enrolar e, é claro, começar o nosso querido unboxing. Mas chega de falar sobre isso, vamos falar sobre o mangá em si, que inclusive veio pela Amazon Prime, nesse caso aqui do primeiro volume. Custou aproximadamente R$40. Eu não sei se eu vou tentar mostrar aí o pedido na tela para vocês. E o que eu posso falar sobre esse mangá? Bom, é um mangá bastante interessante, um mangá que com certeza vocês já viram. Se não o mangá, ao menos o anime. E eu não digo o anime porque ele é recente, não. Mas o anime dos tempos de OVA dele, né? Os tempos de OVA dele, o lançamento do OVA foi em 1998, né? Feito pela emissora original da TV Tóquio no Japão. Quem trabalhou foi o estúdio Aisei Kadokawa Shoten, com a direção de Yoshihiro Takamoto, tendo período de exibição de 1º de abril até setembro, ao todo com 27 episódios. E aqui está o mangá, o primeiro volume deste mangá. Esse mangá aqui está sendo publicado, boa parte dos volumes dele foi publicado pela New Pop, editora New Pop, que já trouxe vários outros mangás bastante interessantes, como Ashita no Joe, Street Fighter, Co-Off, os mangás de Street Fighter Co-Off, os do Osamu Tezuka também. Ela trouxe várias obras bastante interessantes, muito legais. Inclusive, pessoal, vou estar deixando aí um link abaixo na descrição para você ter como acessar esses mangás, né? Comprar esses mangás pela Amazon e também pelo Mercado Livre, se possível. Vou estar deixando os dois links aí, que se você for comprar por meio desses links, mesmo que não seja esse mangá, qualquer outra coisa, qualquer outro mangá, ou até mesmo um jogo, mas que acessando esses links e comprando alguma coisa, qualquer coisa que for, você vai estar ajudando o canal a se manter, a pagar a coca do editor, a trazer mais vídeos, não só como este, mas como vários outros do canal. Todas as outras sagas, os vídeos que dão muito trabalho, são financiados por essa comissão que eu ganho da compra, né? Da venda desses produtos. Mas chega de mexer, bora direto para a revelação do nosso querido Record of Lodoss War, ou As Crônicas das Guerras de Lodoss. E essa primeira edição, que inclusive é bem grossinha, olha, traz a saga, né? A história da Bruxa Cinzenta, volume número 1, tá aqui, ó. Criado por Ryo Mizuno e Hitoi Yasuda. Curiosamente, esta obra original, segundo a minha colinha, ela foi baseada no que originalmente era para ser um jogo de RPG. Sim, o criador original, né, o Ryo Mizuno, desenvolveu isso com base no sistema de D&D, né, de Dungeons and Dragons. E ele pegou isso e adaptou para mangá, anime e posteriormente também em jogos. E aqui está o volume número 1 e, é claro, aqui também vai estar o volume número 2 da obra. Praticamente o volume número 1 tem um tamanho um pouquinho maior do que o segundo, mas isso não afeta muito. E é bem grande, eu não tô com minha régua aqui, mas ó, o palmo meu é de 20 centímetros aproximado, né? Deve ter o que? 20 por 18 por 16 aqui o tamanho. A grossura é o que? 1 centímetro de grossura. 1 centímetro? Pô, eu tô falando até pouco, né? Meio, 5 centímetros. 1 polegada minha dá 3, uns 3 centímetros de grossura. É um mangá bem grandinho. Que tá um pouquinho sobre a obra, né? Gênero de ação, aventura e fantasia. Inclusive o OVA
o OVA tão bonito que todos nós vemos imagem, foi originalmente feito pela Madhouse, nos seus tempos de glória, seus tempos grandes. A Madhouse é o meu tier top 3, tá? Ela tá no meu top 3 dos estúdios de anime favorito. Mas voltando sobre esse mangá, né? Esse mangá foi feito, elaborado pela... Como é que fala? Pelo grupo SNE, como um replay de Dungeons and Dragons, né? E foi colocado na publicação dos capítulos. Foi pela revista, como é que era? É Complete Replay, se eu não me engano. Uma revista japonesa. A revista trazia transcrições da sessão de RPG. Algo que era comum a manter o interesse dos leitores, a transmitir os acontecimentos das missões. Eles decidiram trazer a Guerra de Lodos, que é inclusive a arte do mangá bastante bonitinha. A da capa eu achei interessante, mas porra, aí eu pego o segundo volume e pelo amor de Deus, olha isso aqui, isso sim que é uma beleza. Outros fatos bastante interessantes é que, como você pode ver, né, aqui vai trazer a história da Bruxa Cinzenta, aqui vai ter o Deus do Fogo. Eu acho que tem, até 6 volumes, 2 ou 3 sendo continuação entre aspas do mesmo arco, e os outros são de arcos diferentes, mas mantendo os personagens. É bastante interessante, tem alguns preços bastante econômicos, por assim dizer. Acho que esse mesmo aqui está custando acho que 21 ou 20 reais, muito bom. E estamos aqui para trazer este popularidade em forma de mangá, revelando um pouco. E aqui está. Eu tô achando estranho. Nossa! Fala que você não fica feliz quando vê isso aqui. Olha a qualidade. Aqui tem um detalhe sobre o Yomizuno, né? Sobre a história dele. A artezinha bastante bonita. E você acha que é só isso? Não. Temos detalhes dos personagens aqui. It was at this moment that he knew. He fucked up. Como vocês acabaram de perceber, isso aqui não é um mangá. É um livro. Que inclusive tem uma qualidade bastante absurda, tá? Ele tem certos desenhos. E isso quebrou bastante a minha expectativa. Eu não esperava por essa. Então é aquilo, né? Eu tava meio que falando já. Como aqui mesmo diz, a transcrição da sessão, entre aspas, né? Uma transformação em forma de leitura. Isso aqui tá muito bem feito. Os detalhes tá bem feito. E caraca, isso aqui é tudo uma única sessão? Uma única história? Ah, ainda tem pós-fácil. Olha que da hora. Tem umas coisinhas aqui a mais no final, ó. Peraí que eu perdi o pós-fácil. Aqui, ó. Diretor Yoshi Yasuda é o cara que ajudou, né? Ele comenta um pouco aqui sobre o livro, né? Sobre a Light Novel. Aqui ele dá todo aquele contexto que eu tava tentando dar aqui pra vocês, né? Sobre a guerra, as crônicas das guerras de Lodos. Foi publicado pela Kadokawa, tal. Que da hora, galera. Agora eu sei que isso aqui vai demorar bastante pra eu trazer um vídeo no canal, porque não é tão fácil. E aqui ele menciona sobre... primeiramente, o livro em si foi escrito por Ryo Mizuno. Porém, antes do processo de criação do livro, eu e a equipe do grupo SNE, da qual o Ryo fazia parte na época, contribuímos para a realização em forma de sessões de RPG, como eu havia dito. Mas vai ser interessante, vai ser muito interessante. E aqui tem um glossário sobre as coisas, os elementos, os termos, muito da hora. Vamos ver como é que tá o segundo livro? Bonito, como eu já disse para vocês, detalhando mais sobre o enredo e tal, o gênero. Outra, que bonitinho, que bonitinho. Aqui falando de novo sobre o Ryumizuno, uma arte diferente dessa vez. Mais sobre outros personagens, detalhes sobre outros personagens, como vocês podem ver. Eu gosto do character design deles. É bem diferente do que eu tenho o costume de ver nos RPGs originais. Bonitinho, né? A arte bonita. Falando sobre o mundo espiritual do vento, livro do Deus Fogo. Temos um mapa da Ilha de Lodos. Eu vou tentar enquadrar aqui de maneira que vocês conseguem enxergar. Interessante. Nossa, se eu abrir demais. Eu tô aqui sobre a região de Flá. Isso me lembrou demais dos mapas do Senhor dos Anéis, do Hobbit.
Então vamos ver se aqui pra trás eles vão... Ah, não botaram um glossário, botaram uns comentários de Shojigato. Ele comenta aqui sobre RPG, né? Sobre como foi o desenvolvimento da história e tal. Comenta até aqui sobre D&D, sobre Final Fantasy, Skyrim, né? Falando da Compete, a revista mensal que publicava o replay, né, da história do RPG. E é legal ver essa perspectiva de quem é da época sobre a obra e a publicação. Talvez eu traga um pouco aqui sobre, tanto sobre o livro, né, quanto sobre o... como é que é? O OVA. Sobre o OVA. Vai ser interessante dar uma lida, conhecer mais sobre esses RPGs. Faz um tempo que eu não participo, não entro numa partida de RPG, na verdade eu tenho poucas experiências com RPG. Mas é isso que eu queria trazer no vídeo de hoje, um pouco sobre essa minha introdução a essa obra, na verdade, é esse estilo, essas light novels, esse estilo diferente de consumir conteúdo, principalmente de fantasia. E ainda mais por ser vindo do Japão, você pode ter certeza que a coisa possui qualidade. Os caras produzem light novel, uma grande atrás da outra. Tem algumas que são ruins, tem, mas a gente dá pra relevar, né? Eu espero que vá gostar desse replay de Record of Lodoss War. É interessante que originalmente era um RPG, né? Era um RPG original usando o D&D e que, por ganhar proporções enormes, teve que mudar, teve que atualizar as regras, não saiu das regras do D&D e se inovou para ter um estilo de jogo totalmente diferente. Quem sabe eu não jogue algum dia, quem sabe eu não trago aqui no canal mais sobre, comenta aí embaixo se você gostaria. E é claro, deixa o like, hype o vídeo, comente e manda para os seus amigos que gostam de RPG, que são curiosos pelo Record of Lodoss War, né, as crônicas das guerras de Lodoss. Eu espero trazer aqui no canal, não sei como eu vou trazer, tanto os livros quanto o OVA. Mas se vocês curtirem demais esse vídeo e quiserem, eu com certeza vou trazer aqui. E é isso, eu sou o Caio, esse foi mais um Império Shonen. E a gente se vê no próximo episódio.